O Núcleo Agronegócio Sustentável é quem nos traz o nosso próximo conteúdo por aqui, né, Wagner? O Agro Frente à Imagem Brasil no Exterior, com Marcelo Brito, formado em Engenharia de Alimentos pela Unifeb de Barretos, São Paulo, com especializações pelo Palm Oil Research Institute of Malaysia, de Kuala Lumpur, Malásia e Federation of Oils, Fats and Seeds Association de Londres, Inglaterra. MBA em Comércio Internacional pela FIA USP e em Gestão do Comércio Internacional pelo IAE, Universidade Pierre Mendes em Grenoble, França. Com atuação no setor de óleos vegetais nos últimos 20 anos, ocupa os cargos de conselheiro externo da Embrapa, transferência de tecnologia, consultor externo do Banco Mundial e IFC para assuntos de óleo de palma e presidente do conselho diretor da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e cofacilitador da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, Wagner. Bruna, eu estou muito curioso para saber o que ele vai nos dizer sobre a nossa posição internacional depois de tantos abalos na nossa imagem nos últimos acontecimentos ambientais aqui no Brasil, né? Como será que isso está impactando a nossa imagem lá fora? Nós tínhamos um nível muito bom de respeitabilidade com relação às questões ambientais. Será que os últimos acontecimentos pioraram a nossa imagem? Olha, eu acho que ele vai poder falar muito melhor do que nós sobre isso, né? Afinal, a gente acabou de mostrar o currículo dele, um cara que entende absolutamente. E como você disse, por já ter passado por tantos lugares, tem totalmente essa conexão de como nós estamos lá fora, né? Essas conversas diárias com quem está lá vendo a gente daqui. Tomara que a gente não tenha estragado uma construção tão importante e que demora tanto tempo para construir, mas que às vezes para a gente abalar é muito rápido e muito frágil, né? Então, vamos ouvir. A queda sempre é mais rápida que a construção, né? É verdade, é então, verdade. A reputação é assim, né? E se estragou, tomara que tenha jeito. E é isso também que a gente vai saber com ele. De arrumar. Vamos assistir? Tô doida pra Bora, vamos ver qual que é o futuro da nossa imagem. Nossa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de fazer parte aqui desse brilhante evento. Agradecer por estar presente aqui no PW Expo, sobre a tema, pela gentileza aqui de nos convidar para falar um pouco sobre um tema tão importante que é o agro frente à imagem do Brasil no exterior. Então, acho-se que existem, em primeiro lugar, mitos e verdades que precisam ser colocados, tá? E importante lembrar que a imagem de um país, no decorrer de um tempo, ela sofre altos e baixos até o momento que você realmente consegue estabilizar aquela imagem ligado a algo que é uma característica do país, a qualidade ou a tecnologia. E nós temos uma série de exemplos disso. Por exemplo, eu, quando era ainda jovem, há muito tempo atrás, quando era criança, produtos japoneses eram produtos de péssima qualidade, produtos muito ruins, tá? Hoje, produtos japoneses significam produtos de altíssima qualidade. Ninguém duvida da tecnologia, da inovação, de tudo que é colocado naquele país. Então, leva-se tempos consideráveis, décadas, às vezes séculos, para que você consolide uma imagem definitiva de um país. Na medida que o mundo evolui, nós temos aquilo que chamamos de melhoria contínua. E a melhoria contínua, ela faz parte de todo e qualquer processo social, ambiental e econômico no mundo. Por quê? Porque ele está ligado às mudanças da sociedade, tão bem classificadas hoje como geração X, Z, Y, milênios, ou seja, nós temos a sucessão baby boomers e daí por diante, uma sucessão geracional, e cada sucessão geracional
traz processos que podem ser embutidos de forma geral na questão de melhoria contínua. Tá? E assim você constrói, se for em melhoria, a imagem de um país, ou você destrói a imagem de um país. Outro ponto muito importante que deve ser lembrado é que os negócios, as empresas localizadas nesse certo país, muito dificilmente conseguirão ter a sua imagem projetada ao mundo de um nível maior ou de uma régua maior do que do país onde estão localizadas. Então, tal qual no sistema financeiro, onde uma empresa dificilmente conseguirá um rating maior do que o rating do país onde ela está inserida, essa posição também se insere sobre a imagem do país e sobre a imagem do negócio. Tem alguns pontos que a gente precisa usar técnica, ciência, para balizar a percepção sobre algo. Tá? Então, hoje, a gente anda o Brasil todo e a percepção é a seguinte: a imagem do agro está muito ruim lá fora, a imagem do agro está muito ruim lá fora. E se repete isso com uma facilidade, eu diria que até irresponsável, tá? Porque, tecnicamente falando, é isso que acontece lá fora. Nós, na BAG, temos um trabalho muito sério, feito já há muitos anos, tá? Isso iniciou lá ainda na gestão do Caio, na gestão passada, tá? E a gente tem feito, de tempos em tempos, esse levantamento, que é o monitoramento externo em publicações de língua inglesa sobre o agronegócio brasileiro no mundo, tá? Então, quando a gente faz esse levantamento para entender essa questão de imagem, nós não estamos olhando só aquilo que é dito sobre o agro especificamente, mas é tudo aquilo que é dito sobre o país e que acaba impactando sobre o seu negócio indiretamente, tá? A gente tem observado que, desde o ano passado, tá, nós tivemos uma mudança de comportamento nessas questões do que a gente chama aí da detração, tá, do tratamento negativo ao Brasil e à sua imagem. Existem 3 itens que a gente chama aí de trinca maldita, que acompanha essa questão de imagem do Brasil há muitos anos, e ela se movimenta mais alto ou mais baixo de acordo com as reações. Então, o Brasil é sempre lembrado da parte negativa, negativamente é sempre lembrado, em primeiro lugar, pela questão de desmatamento / incêndios na Amazônia. Isso nos acompanha há muitos anos e foi objeto de discussão na Rio 92. Tá? Então, se foi objeto da Rio 92, nós estamos em 2021 discutindo esse assunto que a sociedade brasileira ainda não resolveu. Veja, eu não estou falando que isso é problema do governo federal, dos governos estaduais, eu estou falando que isso é um problema da sociedade, e a sociedade brasileira ainda não encontrou qual que é o modelo de uso da terra aqui no Brasil para o desenvolvimento do país, e o que é muito lamentável, porque todos os ciclos econômicos do Brasil, todos eles passaram pelo uso da terra. Então, chegar em 2021 sem ter definido o modelo de uso da terra no Brasil é ainda muito lamentável. O segundo ponto negativo é a questão do relacionamento e solução das questões indígenas, que também foi objeto de discussão lá na Rio 92. Tá? E continua muito fortemente impactando. E o terceiro item é a questão dos agroquímicos. Esse vem diminuindo muito fortemente porque tem muito mais paixão, muito mais emocional do que técnico. Tá? Quando você coloca os fundamentos técnicos, mostra que o Brasil tem uma agricultura muito mais, mas infinitamente mais sustentável do que a maioria dos países que nos atacam em relação a isso. Então, a questão mais emocional
eu chamaria mais de ignorância técnica do que qualquer outra coisa. Tanto que nos estudos mais recentes, por exemplo, desse ano, já no ano passado a gente já viu uma diminuição bastante, mas desse ano nós não vimos nada que fosse relevante em relação a esse terceiro tema. Tá? Mas teve um outro que surgiu ano passado, que gerou muita preocupação para a gente, que é a questão política nacional. O Brasil sempre foi visto como um país bastante equilibrado nas questões ambientais, nas questões sociais, nas questões de direitos humanos. Então, quando houve uma inversão política, tá? E diga-se de passagem, tá? Para que ninguém esqueça, essa mudança política foi feita dentro de um modelo democrático, por votação, por escolha da população, tá? Então não tem imposição nisso aqui. A população escolheu esse modelo. Agora, não necessariamente os nossos parceiros comerciais precisam concordar com a escolha da população brasileira, como também nós não temos que concordar com a escolha dos americanos, ou dos franceses, ou dos ingleses, ou dos alemães. Né? Cada um que faça a tua escolha política. Mas esse passou a ser um ponto muito importante. E na avaliação feita esse ano, que agora no mês de setembro, a relevância do tema político foi muito grande. Para não dizer que houve citações fortes, que não houve citações fortes sobre o agro brasileiro, houveram sim, ainda continuam bastante significativas, falas e processos negativos sobre a carne brasileira. Eu iria mais longe ainda, sobre o vínculo indireto que existe sobre uma parcela menor, bem menor, né, da produção da carne brasileira, que infelizmente está linkada à ilegalidade do processo de desmatamento da Amazônia. Né? Todo mundo sabe como é que é o processo: grilagem de terra, ou seja, roubo de terra pública, desmatamento ilegal, queimada. Depois, para tentar legalizar essa área, coloca-se pasto em cima, joga-se boi em cima, e como o boi não morre de velho, nem no Brasil, tem lugar nem no mundo, isso um dia vai acabar em algum frigorífico e automaticamente acabará na mesa ou do Brasil ou de qualquer outro país do mundo. Mas em 99% das vezes acabará na mesa de algum brasileiro. Então, a carne ainda enfrenta essa reação pesada sobre esse link indireto, tá? Eu custo acreditar que tem algum produtor sério. Eu diria que não há nenhum produtor sério, e a grandiosa maioria dos pecuaristas brasileiros são extremamente sérios, então não estão vinculados a esse processo de destruição da Amazônia, que é um processo muito mais patrimonialista, tá? Do que produtivo. Tá? Ninguém está grilando terra, invadindo para ser criador de boi, mas para ter um ganho imobiliário pesado em cima disso. A gente sabe que tem quadrilhas muito poderosas, ligadas a gente muito poderoso, que controla essa questão de grilagem aqui. E muito poucas referências, mas pouquíssimas, a soja e desmatamento, porque aí entra o plano emocional e da ignorância geográfica também, porque a gente sabe que o volume de produção de soja na Amazônia é muito pequena. Tá? Ela não é inexistente, ela é existente, é crescente, mas um volume que não tem significância nenhuma dentro da qualidade total. Então, ou seja, tirando essas duas referências que eu citei aqui, não se encontrou dentro da quase, acho que foram nesse ano foram 79 mil publicações negativas contra o Brasil, isso só no Twitter, tá? Que reverberaram por mais ou menos 390 milhões de pessoas por todos os continentes. A concentração maior é Europa e Estados Unidos, essa é uma surpresa também, um equilíbrio dessas publicações e reverberações entre Estados Unidos e Europa, já a quantidade aqui nos Estados Unidos quase o mesmo tanto na Europa. Então, põe por terra também aquele mito de falar que isso é coisa de europeu. Tá? Não, é coisa de americano agora também, reverberações no Canadá e reverberações na Ásia em menor escala, ou seja, a maior escala continua sendo
Europa e conhece nos Estados Unidos. Então, ou seja, quando a gente faz esse apanhado geral, fala, tem alguma coisa sobre outros produtos? Laranja, algodão, etc. Nada, não achamos nada de relevante. Se aparecer um ruído muito, muito fraco. Então, o que acontece é o seguinte, os efeitos políticos, os efeitos da agenda ambiental brasileira, os efeitos da agenda ao lidar com a Covid, que também impacta, esses são os principais pontos negativos sobre o Brasil. Aí você fala, pô, então tá jóia, não tem nada contra o agro, então, assim, a gente está fazendo uma tempestade aí no copo d'água. No curto prazo, sim, tá? Porque eu desconheço qualquer produto brasileiro que até nesse momento que nós estamos aqui falando nesse evento, eu desconheço alguém que teve alguma venda cancelada ou teve algum contrato cancelado por alguma exportação do agro nacional. O que ocorreu, e tem ocorrido mais e mais, são os compradores lá fora preocupados. Olha, eu estou preocupado com a imagem do produto, eu estou preocupado de falar que eu estou comprando de você. Então, assim, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode amenizar toda essa questão? Então, assim, no curto prazo, não tem nenhum impacto, tá? E as coisas vão fluir muito bem, como fluíram na safra desse ano, na safra do ano que vem, eu diria que na outra também. Mas se a gente continua esse processo aí por um período longo, aí a história nos ensina que os problemas começam a ocorrer. Tá? Independente se o problema é do agro em si. Mas o que nós estamos falando aqui é que nós estamos machucando uma marca importantíssima, que é a marca Brasil. É essa que nós estamos machucando. Tá? Você pode me perguntar, Marcelo, mas eu produzo em Santa Catarina, eu produzo no Mato Grosso do Sul, não tem nada a ver com a Amazônia. Aí a gente precisa se colocar, do ponto de vista de consumidores, e lembrar o seguinte, quando eu importo um produto americano, eu pergunto se ele é de Nova York, de Mississippi ou de Dakota do Sul. Quando eu importo um produto francês, eu estou perguntando se ele vem da região norte ou da região sul, ou da China, se ele vem da província de Chengdu ou de qualquer... Não, você compra produto chinês, francês, alemão, americano e brasileiro, independente do estado que ele chega. E aí, amigos, eu faço trago para vocês algo que está reportado na história. É por isso que a história é tão importante, ela não pode ser desprezada, é porque com a história que nós consertamos o presente, que faz a base do nosso futuro. Então, para consertar o presente, a gente precisa entender a história. Então, nós vamos entender aquele período ali que foi a década entre 2000 e 2010, se estendendo aí até mais ou menos 2015, do processo da Indonésia. Vamos falar de um país parceiro do Brasil, um país que tem estrutura geográfica, tropical, um país florestado, etc., tal como o Brasil. E tal como o Brasil, lá no início da década de 2000, mais ali para 2003, 2004, iniciou um forte processo dicotômico com europeus e ONGs internacionais. E eles acusavam essas ONGs de ferir a soberania da Indonésia, de atacar o processo produtivo da Indonésia. Ou seja, tudo que a gente está vendo hoje aqui no Brasil. Tá? Isso foi efetuado. Eu acompanhei isso muito de perto, porque eu fiz trabalhos lá dentro, pelo RSPO, que é a Mesa Redonda da Palma Sustentável, pelo lado dos produtores rurais, também contribuí num período junto aos produtores rurais da Indonésia e também um tempo como consultor externo do Banco Mundial. Então, acompanhei muito de perto essa situação. E esse processo dicotômico, provocativo, onde extremos se matam, porque extremo só sobrevive pelo conflito, né? Você chamar um extremista para sentar na mesa e conversar e negociar, você acaba com o extremo na hora, porque extremista não sabe conversar, só sabe gritar e criar conflito, aquele errado, direitista, esquerdista, comunista, fascista, ou seja, uma conversa desinteligente, tá? E aí, bom, o que isso aí gera de longo prazo?
É simples. Vamos lá. A celulose que o Brasil vende no exterior hoje, ela tem um valor agregado melhor do que a celulose vendida pela Indonésia. Se você pega uma tonelada de óleo de palma colombiano ou brasileiro, certificado pelo RSPO, e vende para a Europa, você tem entre 40 e 50 dólares de prêmio. Se você pega o mesmo óleo certificado da Indonésia, você vai conseguir de 10 a 15 dólares. 10 a 15 dólares. Tem uma empresa belga, pessoal muito amigo meu, e eles têm plantações na Indonésia, em Papua Nova Guiné e na Costa do Marfim. Todas as três com a mesma certificação internacional. De Papua e da Costa do Marfim entram na Europa com 40, 50 dólares de prêmio, e o da Indonésia entra com 10, 15 dólares de prêmio. É a mesma empresa, são os mesmos processos produtivos, é a mesma certificação, mas o fato do produto estar vindo da Indonésia tem um peso negativo no mercado internacional. Isso se deu no óleo de palma, se deu no cacau, se deu na borracha, se deu no coco, se deu na celulose, se deu numa série de produtos. Hoje a Indonésia está no processo inverso, fazendo monitoramento, os melhores e mais modernos satélites, desses de hoje que não tem interferência de nuvens mais, que eles fazem uma varredura mais completa, para mostrar que não tem desmatamento ligado à produção, ou seja, tudo que foi rechaçado durante um período aí de 10 anos, criando muita briga, brigando com estrangeiro, ou seja, um processo desinteligente, transformou o país num pária internacional ambiental. E isso tem resultados marcantes sobre os produtos daquele país. Então, nós devemos aqui ter um cuidado tremendo, porque as ações que nós estamos tomando hoje, os efeitos surgirão logo aí na frente. E é lamentável que tomemos esse tipo de ação, porque o Brasil chegou aonde chegou, em termos do agronegócio, pela aplicação severa de ciência, inovação e tecnologia. Nós utilizamos tudo aquilo que a ciência nos deu de melhor para transformar o Brasil em um país importantíssimo dentro do cenário do agronegócio internacional. Então, por que não usamos também a mesma ciência, a mesma tecnologia que nos mostra as tendências de consumo, as tendências de mercado para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, e façamos o processo de legalização da nossa produção. Eu tive muitas oportunidades da minha vida de viajar esse mundo inteiro e conhecer processos produtivos do mundo inteiro. Muito difícil encontrar um sistema produtivo tão sustentável quanto o brasileiro. Não existe um país do mundo onde a sociedade privada responde por 25% da preservação das áreas de cobertura vegetal. Ou seja, o Brasil, o setor privado tem uma importância brutal na preservação brasileira. Então, hoje, o que nos afeta é a aplicação das novas leis. Nós não precisamos criar lei nenhuma, nós temos uma lei maravilhosa, que é o Código Florestal, mas não foi implementada. Não foi implementada. Continua sendo uma linda lei no papel, mas precisa ser colocada no campo. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, amigos. Utilizando ciência e tecnologia, nós trouxemos o Brasil até aqui, no agronegócio, lindamente. 2 safras e meia, dependendo do lugar. O mundo hoje discute como serão os mercados, os aportes e o funcionamento do sistema de carbono, que pode ser a 3ª safra brasileira. E muito importante, uma safra de carbono. Por quê? Porque não tem nenhum país no mundo onde a somatória do agronegócio com o meio ambiente possa trazer tanto lucro para o Brasil. O Brasil é líder nisso. Sempre foi. Nós sempre fomos um dos top 3, top 5 na liderança dos processos ambientais no mundo. O termo desenvolvimento sustentável foi cunhado aqui no Brasil, na Rio 92. E eu não sei por que cargas d'água, de graça, nós passamos isso para outra.
O Brasil hoje não faz parte de nenhuma comissão internacional que determina o futuro socioambiental no mundo. Isso é muito ruim. Essa liderança era nossa, nós deixamos perder e temos que recuperar. Porque aqui nós temos inteligência, nós temos terra, nós temos sol, nós temos luz, nós temos ciência, nós temos desenvolvimento. E a única coisa que nós estamos precisando agora é um pouco mais de juízo e entendimento do funcionamento geopolítico e do funcionamento comercial, geocomercial do mundo. E como os consumidores enxergam a produção e como deve ser a produção. Então, assim, eu não me encontro preocupado nesse momento, pelo contrário, vivemos aí no agronegócio uma maré muito boa, enquanto o Brasil temos desafios muito pesados. Essa crise que a pandemia nos trouxe aqui é muito séria, nós levaremos aí décadas para voltar ao estágio inicial. Então, não sejamos ingênuos de vai ser em V e a gente vai subir, vai crescer e o ano que vem está tudo bem. Isso não acontecerá. Então, o que nós precisamos é utilizar toda a estrutura de inteligência técnica, política, comercial, econômica, para vender pelo mundo todas as coisas boas que nós temos. Façamos aqui dentro as discussões, mas lá fora façamos o que a inteligência comercial manda. Não existem países amigos, existem países de interesses e há os interesses de todo o nosso Brasil. Então, eu desejo a todos um excelente evento. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. É uma honra muito grande dividir um pouco com vocês as ideias e as visões num tema tão importante quanto o Brasil. Sucesso e saúde a todos. Muito obrigado.